E ali, além da cisterna, de todos os elementos, né, físicos de um jardim, eles encontraram o túmulo que ninguém tinha usado, que era o túmulo vazio de Jesus. Então hoje, quando a gente vai a Jerusalém, a gente vai nesse lugar que é chamado de Jardim da Tumba, né? Ou do túmulo, que fica ao lado exatamente do Gólgota, que é o lugar da caveira. Mas isso, para te responder, às vezes eu dou umas voltas, mas Não, isso vamos. tem que, para você entender o que o Ron Wyatt falou. Ele estava escavando ali, porque ele dizia que ele acreditava que Jesus teria sido crucificado ali e que deveria ter alguma evidência da arca. Por quê? Por quê? Porque no dia do Yom Kippur, que era um dia por ano, tá? O sumo sacerdote, ele pegava sacrifícios de animais, de bodes, de touros, e ele ia até os Santos dos Santos. Porque o templo ele era dividido, o templo era dividido em átrio exterior, né, onde ficavam os gentios, depois tinha o pátio das mulheres, depois tinha o pátio dos homens, aí você tinha uma escadinha onde tinha o altar do sacrifício, e aí entrava dentro da casa mesmo, o primeiro, vamos dizer, cômodo era o lugar santo, onde os sacerdotes entravam todos os dias para trocar os pães da proposição, para acender a luz da menorá e tudo. Mas aí tinha um véu pesado e lá dentro tinha os Santos dos Santos. Então, tinha o altar, uma parte que era santo, Lugar santo, e o Santo do Santo era o lugar mais santo, mais interior, e somente o sumo sacerdote podia entrar, e não era qualquer dia, era uma vez por ano. Eles tinham tanta convicção de se alguém entrasse sem estar purificado morreria, que o sumo sacerdote ele entrava com uma corda. para alguém puxar ele. Se ele morresse, e ele tinha um monte de sinetes, né, na orla dos vestidos dele, porque eles ouviam o barulho. Trim, 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 trim. Se parou, Foi alvejado, foi... eles puxavam, porque eles não podiam entrar. Bom, estou dizendo isso para te explicar que quando o indivíduo estava lá no Monte das Oliveiras, ele via até lá. E quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo foi rasgado e dava para ser visto. Agora, o Ron Wyatt... Rasgado literalmente. Rasgado de cima a baixo. Porque hoje todos nós podemos entrar nos Santos dos Santos através do sangue de Jesus, como diz Hebreus, né? Temos, pois, intrepidez para entrar nos Santos dos Santos pelo novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus. Isto é, pelo véu que é o seu corpo. Então, Jesus foi rasgado e o seu sangue foi derramado para que nós pudéssemos ir até os Santos dos Santos. Tudo isso para te explicar o quê? Que o sumo sacerdote, ele ia até lá dentro e botava o sangue na tampa da arca, que é chamada de propiciatório. Então, sangue? O sangue dele? O sangue não, o sangue dos bodes, tá. Porque tinha o bode expiatório, tinha o bode sacrificial e tinha também os touros, né? Ele ia lá, derramava o sangue na tampa. Quando Romanos fala de propiciação, está falando desse propiciatório. Era jogar o sangue, aspergia no pé, tudo. Porque quando Deus olhava, ele não via os elementos, que isso é uma coisa que a gente pode falar depois, mas eu não quero deixar de responder sobre a questão da arca. Então o Ron Wyatt dizia o seguinte: se o sangue do animal era depositado na tampa da arca para expiação, eu acredito que o sangue de Jesus, quando morreu na cruz, ele penetrou a terra e ele caiu na tampa da arca. Então ele foi cavando, ele pediu permissão, isso está no YouTube, ele pediu permissão de escavar. Onde seria debaixo do Gólgota. E ele foi baixando, até que ele encontrou um lugar como se fosse um lugar onde tinha uma marca, como se fosse algum lugar onde você tivesse uma marca onde você pudesse colocar uma cruz, firmar uma cruz. Sei. E aí ele continuou indo mais fundo. E ele disse que quando ele foi até o mais fundo, ele encontrou a Arca da Aliança.
cadê? Então, o que aconteceu? Ele estava usando alguns trabalhadores que não eram cristãos e nem judeus. E um dos trabalhadores saiu gritando, apavorado, como se tivesse visto alguma coisa terrível. E isso causou uma certa celeuma que o governo de Israel proibiu, ele teve que sair de lá. Mas ele fala, e eu acredito que ele fala chorando. Ele fala, eu vi a Arca da Aliança. O sangue de Jesus caiu sobre a Arca da Aliança. Não foi só sobre a terra. E nunca ninguém mais escavou? Tá fechado lá. Ninguém mais escavou. Mas existe algum impedimento de... Não, o governo de Israel proibiu. Então, Por que você acha que acontece isso? Então, alguns acreditam que o rabinato já sabe que a arca está lá, mas eles estão esperando construir o templo para trazer. Entendeu? Outros dizem que que está na Etiópia, e outros até afirmam que quem levou foi Nabucodonosor e que nunca voltou. E que eles vão ter que fazer uma nova arca, como fizeram todos os outros. Eu não sei se por romantismo, eu gosto de acreditar. Que tá lá debaixo da volta. Procura lá depois, Vou ver. Ron White, te mando. É lindo, é assim, o vídeo a imagem não é bonita, porque é muito antigo, mas é Mas qual é o sensacional. simbolismo da Arca da Aliança? A Arca Para da esses tempos Aliança... finais. Boa pergunta, era o que eu falei, guarda um pouquinho que eu vou te mostrar depois. Dentro da arca tinha alguns elementos. As tábuas da lei, sabe quando Moisés desce do monte e ele encontra o povo lá fazendo o maior Bezerro de ouro. aquele bebendo, prostituição. Augusta, baixa Augusta lá. O que ele fez? Ele quebrou. Ele quebrou as tábuas. Jogou no chão. Aquelas primeiras foi Deus que escreveu com o dedo dele. A segunda, Deus falou para ele, você quebrou? Você vai ter que escrever com a sua mão. Então a segunda foi ele que refez. Que refez. Escreveu lá, carved, né? Como é que é? Esculpiu. Bom, as tábuas da lei são a comprovação do quê? De que o homem pecou. Porque quando Moisés subiu e o povo sabia que Deus ia falar com ele, o povo falou, o que Deus nos mandar fazer, nós faremos. Qual é o primeiro mandamento? Não terás nenhuma imagem perante outros deuses perante mim. Não farás para ti imagem, escultura. Quando ele chega lá embaixo, Moisés, a primeira coisa que eles tinham falado que eu cumpri, não cumpri. O segundo elemento que tinha lá era a vara de Arão que floresceu. Porque aconteceu uma outra coisa também. Quando Deus estabeleceu que Arão, o irmão de Moisés, seria o sumo sacerdote e toda a sua família, alguns líderes das tribos falaram, por que ele e não nós? Qual a diferença dele? Você escolheu porque ele é teu irmão. E Moisés falava, não, foi Deus que mandou. Não concordo. E Deus falou para ele, então você vai fazer o seguinte, você vai mandar cada um dos líderes de tribo, né, das 12, dar o seu cajado. E vocês vão colocar, você, Moisés, vai colocar esses 12 cajados dentro do tabernáculo. E deixa passar a noite. No dia seguinte você vai lá e pega. Ele fez isso, o pessoal colocou. Quando ele pegou os 12 cajados, todos estavam iguais. O de Arão tinha brotado folhas de amendoeira. Ou seja, eles reconheceram que Arão era a escolha de Deus. Então, o segundo elemento que estava ali era uma comprovação de rebelião espiritual contra a autoridade que Deus estabeleceu. E o terceiro era um pote do maná. Você sabe o que a palavra maná significa? Eu nunca entendi direito. Ma é o quê? Maná é o que é isso? Ah, é? É. Mazé, você pode falar no hebraico, mazé, ou maná. Que é isso? Que isso? Por quê? Porque de repente eles começaram a ver um negocinho que caía no chão, eles, o que é isso? Põe na boca, era uma delícia de comer. Mas depois de um tempo, eles se enjoaram do maná. E eles chamaram aquele maná de pão maldito. Ah, é? Fala para Moisés, ó, lá no Egito a gente comia melões, comia carne, agora a gente fica comendo esse pão maldito. Então o que tinha dentro da arca? A arca representa
o lugar da habitação de Deus. Tanto é que na tampa, que é o propiciatório, tem os 2 querubins. Por quê? Por quê? Porque no céu, a descrição do trono de Deus tem querubins e serafins, guardando a santidade de Deus. Então, os rabinos acreditam que Deus, quando a Shekinah, né, a glória de Deus, descia ali, ela ficava exatamente em cima do propiciatório, que é a tampa da arca. Agora, quando Deus olhava para o que tinha dentro da arca, ele lembrava do quê? Do pecado do homem. Das leis que ele não seguiu, da rebelião contra a escolha dele para outro líder e para a provisão que Deus deu, ele chamava de maldita. Quando o sangue era aspergido sobre aquela tampa, Deus não via essas coisas, porque o sangue cobria. É isso que é expiação. Por isso que a Bíblia diz que quando Deus olha para nós, Ele não vê os nossos pecados, mas Ele vê o sangue de Jesus que nos cobre dos nossos pecados. Por isso que a Bíblia diz que o amor cobre multidão de pecados.